Oi pessoal, esse é meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Meu nome é Eliane Monteiro, eu tenho 36 anos, sou brasileira e moro, aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos. Seja muito bem-vindo. Esse canal aqui tem o objetivo de ajudar as pessoas a colocar os seus sonhos no papel, fazer os seus objetivos, sabe aquelas coisas que você pensa e fala, um dia eu vou fazer isso, aí esse dia chega e você não faz. Então, eu vou te contar como foi toda a minha experiência de vida, tudo que me trouxe até aqui, lembrando que estar nos Estados Unidos não significa sucesso na vida, né? Você pode ter sucesso na vida estando aí no seu lugar, né? Não sei de onde você tá me vendo, você pode estar me vendo às vezes lá da cidadezinha de onde eu vim, Capelinha, Minas Gerais, uma cidadezinha maravilhosa do interior de Minas. Talvez você esteja aí e sim você vai conseguir ter sucesso na sua vida. Eu vejo muito que as pessoas falam assim, vem para os Estados Unidos e isso e aquilo, e faz o fato de você estar nos Estados Unidos ser um troféu, como se aquela pessoa tivesse sucesso só porque chegou até aqui. Não, sucesso é você conseguir aquilo que você sonhou para sua vida. Então, o que eu sonhei para minha vida, é claro que os Estados Unidos é uma coisa que eu sonhei, eu tô aqui e tudo, mas eu tenho sonhos, gente, ainda maiores. Então, assim, o sucesso para mim é também ser feliz, né? Eu me sinto feliz, então eu me sinto uma pessoa de sucesso. Mas enfim, é uma discussão um pouco mais profunda que isso, mas eu espero trazer um pouco da experiência de vida, né? Trazer aqui um pouco para vocês e ajudar você de alguma forma, trazer talvez uma bênção para sua vida, né? Durante a minha vida, eu sempre valorizei muito as pessoas que eu conheci ao longo do caminho. Eu conheci pessoas, gente, meu Deus, incríveis. Pessoas incríveis, são players no mercado mesmo. Então, assim, hoje, quando eu olho, assim, eu vejo essas pessoas onde elas estão, assim, e eu oro por elas, eu falo, Deus, obrigado por ter me dado a oportunidade de estar com essas pessoas, e eu acho que sim, elas tiveram todo um papel muito importante nessa minha formação, nessa construção de mim, sabe? Então, eu sou muito grata a essas pessoas. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, assim, nesse primeiro vídeo é contar um pouquinho da minha história, só para que vocês entendam toda a contextualização desse canal e o porquê que eu tô criando ele, né? Como eu falei para vocês, eu sou mineira, né? Eu vim de uma cidadezinha do interior chamada Capelinha. Assim, cidadezinha, alguns anos atrás, né? Que eu tive no Brasil em novembro e eu fui para Capelinha, porque eu me mudei para Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte é a capital, né? Então, quando eu fui agora em Belo Horizonte, eu fui para Capelinha para visitar uma irmã que vive lá. E, gente, Capelinha cresceu muito. Então, assim, é até uma cidade, assim, que eu olhei, assim, e falei, gente, se eu tivesse investindo no Brasil, com toda certeza eu investiria lá, eu compraria algum terreno lá, porque, assim, sabe aqueles condomínios chiques, aquelas casas maravilhosas? Então, gente, eu falo cidadezinha, assim, mas não é mais essa cidadezinha, é só uma maneira de falar, porque Capelinha cresceu muito e, assim, eu fiquei tão feliz de ver aquela cidade tão, sabe, assim, cresceu, tá tomando um corpo, assim, muito interessante, sabe? Então, eu gosto muito da cidade, acho que onde você nasceu naquele lugar, né? Eu nasci lá. Então, você sempre vai ter uma ligação, apesar de ter vivido pouco lá, né? Eu saí de lá com 6 anos de idade. Eu vivi pouco lá, mas eu tenho essa ligação, assim, né? É a minha cidade, foi onde eu nasci. Então, eu tenho um carinho muito grande por Capelinha. Eu saí de lá com 6 anos de idade, né? E fui para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, eu passei toda a minha infância, a minha adolescência, a fase adulta, né? E eu vim para os Estados Unidos já chegando ali perto dos 30 anos, né? Eu já fui atleta, já fui jogadora de futebol, né? Joguei futsal muitos anos e joguei futebol de campo um pouquinho só, não foi muito, não acho que foi
joguei no profissional, mas não foi uma coisa assim, ai, a Marta da vida. Não, eu joguei no profissional, jogo bem, eu tenho que admitir isso, a gente não pode ter síndrome de vira-lata. Jogo bem sim, mas o meu objetivo de vida sempre foi estudar, né? Eu levava o esporte uma coisa assim, um hobby mesmo, um hobby do meu coração, né? Eu era muito piolho de futebol, assim, piolho mesmo, assim, sabe? Muito mais do que o meu irmão era, muito mesmo. Então, assim, você queria me encontrar ali dos meus 8 anos de idade até os meus 22, não, até os meus 18, vamos lá. Se você quisesse me encontrar, você me encontraria numa quadra jogando futebol. Final de semana, então, de 6 da manhã até 8, 9 da noite, você ia me encontrar numa quadra. Era isso, a minha vida, resumindo a minha vida. Eu realmente vivia e eu gostava muito daquilo. Além disso, eu era uma pessoa muito estudiosa. Eu gostava muito de estudar. E eu tinha um sonho na minha vida que era estudar, fazer faculdade. A faculdade, na minha época, gente, não é igual hoje, né? Que você... super acessível. Na minha época já tinha uma acessibilidade grande, mas não era igual é hoje, né? Era uma coisa muito mais difícil, assim, né? E, sabe, era bem difícil mesmo. E eu tinha um sonho, gente, eu tinha um sonho de estudar na Pontifícia Universidade Católica. Então, tipo assim, não era... Sabe aquele sonho que você tem de estudar na Federal? Então, meu sonho era estudar na PUC. Eu não sei por que motivo eu tive esse sonho, porque eu nunca conheci ninguém que estudou lá. Até pelas minhas amizades, né? Porque na época a PUC era uma faculdade hypada, assim, então... Eu não sei se era por causa dos livros que eu fazia teste de vestibular, e tinha muito PUC, eu não sei se foi por isso, enfim. Eu tinha um sonho de estudar na PUC. E eu fiz, né, quando eu saí do ensino médio, eu fiz o vestibular, passei. Vestibular, gente, não tô falando mal aqui das universidades privadas, mas a gente sabe que universidade privada não tem tanto, assim, o crivo da universidade privada não é igual ao da Universidade Federal. Mas eu falo uma coisa para todo mundo que tá entrando na universidade. Gente, entrar na universidade não é difícil. Difícil é você sair com diploma na mão. Isso é difícil. Então, eu fui uma pessoa, gente, que eu estudei muito. Eu estudava muito. Eu era uma pessoa aplicada, né? Por que que eu era tão aplicada? Porque pra mim era difícil estar ali, né? Enquanto a maioria dos meus colegas tinham dinheiro, tinha uma condição de vida muito, muito boa, a minha condição não era nada boa financeiramente, né? Era uma condição assim, é claro que meu pai, ele provia com tudo dentro de casa, né? Ajudava com tudo. Meu pai, né, um homem assim que, nossa, nunca deixou faltar nada pra gente. A gente vivia assim com o necessário, né? E eu acho que esse foi uma boa maneira de educar os filhos. Você dá pra eles o necessário, eu acho que é uma maneira inteligente de você educar filhos. Mas enfim. Então, entrei pra faculdade. Gente, foi muito difícil pra eu formar. Por quê? Porque era caro, a faculdade lá era caro. Então foi bem complicado para eu formar. E depois eu conto uma história para vocês, o porquê que eu fui parar num banco, né? Eu fui bancária, gente. No 4º período da faculdade, eu consegui um emprego num banco. E foi uma história bem interessante no outro vídeo, se vocês quiserem. É uma história que eu tenho uma gratidão muito, muito grande. E uma gratidão até por uma pessoa. Então, no 4º período eu fui trabalhar em um banco e desacreditada da entrevista, acabei passando na entrevista e é claro que eu trabalhei em outros lugares, tá? Eu trabalhei em outros lugares, mas é que quando eu fui pro banco a minha vida mudou da água pro vinho. Mas antes disso eu trabalhei em outros lugares, trabalhei em uma construtora, trabalhei como auxiliar administrativa em uma empresa de financiamento de veículos, enfim, fiz outros trabalhos, claro. Quando eu terminei a faculdade, gente, eu tava vivendo um momento, assim, um pouco conturbado na vida, né? Eu tinha, na época, né, hoje eu sou casada, tá? Muito bem casada. E na época, eu vivia um relacionamento que
foi tóxico, né? Não tem outra palavra assim, e não quero aqui de forma alguma desrespeitar a pessoa, de forma alguma, não é isso. Mas foi um relacionamento bem tóxico, que quase acabou com todas as coisas que eu queria fazer, assim, na minha vida, tá? E isso é um assunto para outro vídeo, porque é uma coisa bem profunda, que é um assunto bem complicado, que eu não posso aqui contar de qualquer jeito, é uma coisa delicada mesmo, que, né, envolve outra pessoa também, então você não pode ficar também, vou massacrar a pessoa porque foi tóxico. Não, a gente não é assim, né? Então, eu deixo esse assunto para outro vídeo. Depois que eu passei por toda essa situação ali, perto dos 30 anos, eu conheci o meu digníssimo marido, né? E a minha vida, gente, se abriu de novo, né? Porque quando você tá com alguém que te empurra pra frente, você fala bora, e a pessoa bora também, a sua vida, gente, sua vida caminha pra frente, sem dúvida alguma. Então, esse também, com toda certeza, é uma coisa que eu tenho que atribuir aí ao fato de eu conseguir realizar coisas, mais coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa realizadora, mas com certeza você ter um relacionamento saudável, uma pessoa que te bota pra frente, é uma coisa, gente, assim, se você quer ter um relacionamento que seja com alguém saudável, e que você seja saudável também, tá? Mentalmente, esteja com a terapia em dia. Mas, com certeza, isso daí foi uma coisa bem, assim, interessante, assim, deu um ponto de virada interessante na minha vida, e eu sou muito grata a Deus por isso. Enfim, eu não quero falar muito nesse primeiro vídeo, eu vou só contextualizar aqui pra quem, né? E eu quero falar mais sobre se você quer vir morar nos Estados Unidos, responder dúvidas das pessoas com relação a visto, o que precisa fazer, né? Enfim, todo esse universo de estudar, morar fora, conquistar os seus sonhos. Mesmo, Eliane, não quero ir para os Estados Unidos, isso não é meu sonho. Tá tudo bem, né? Isso não significa que você não vai ter sucesso, pelo amor de Deus. Gente, eu vejo muito YouTube falando, vem para os Estados Unidos, que o Brasil é ruim, que não sei o que. Gente, tire isso da sua cabeça. Não é isso, não é isso. As coisas que a gente enfrenta, a maior parte delas não é problema geográfico. Não é porque você tá ali. Isso são coisas que estão dentro da gente. Mas se você tem vontade de morar fora, então, quem sabe eu não posso te ajudar, né? A trilhar esse caminho de uma forma que você possa realizar isso. Gente, é isso, tá? Vou ficar falando aqui mais não, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, gente, aperta aí e me segue, por favor, tá? Me ajuda. Eu quero ficar empolgada para poder contar todas as coisas. Eu tenho tanta coisa para contar. E é isso, gente. Eu espero que meu canal ajude você de alguma maneira. E eu espero receber muitas perguntas nesse vídeo. Vai lá, gente. Pergunta qualquer coisa aí, me ajuda, engaja aí. Se você tem um amigo que, nossa, eu também quero ir morar fora, não sei o que. Gente, manda esse vídeo pro seu amigo, fala assim, olha, vamos seguir essa moça aqui, vamos ajudar ela. Vamos ajudar ela e a gente se ajuda também, tá bom? Beijo!